Primeiro, obrigado pela presença de vocês. E eu gostaria de, primeiro, explicar um pouquinho do conceito. A gente, no ano passado, pensou em aproveitar o fato de a gente estar aqui expondo na feira, passar um pouco de conteúdo, ouvir, ter a possibilidade de convidar algumas personalidades da arquitetura, pessoas que às vezes a gente não consegue ter acesso, mais difícil a gente poder estar próximo, ouvi-los, ouvir sobre cases, um pouco sobre arquitetura, enfim. Então, de forma descontraída, é um bate-papo. Eu tenho a honra de, primeiro, de agradecer também a presença do José Luiz Lemos, que é um dos sócios do escritório da Flávio Gasperi, que é uma super referência na construção aqui em arquitetura no Brasil, né? Então, nós convidamos algumas pessoas, o José Luiz vai fazer uma apresentação, eu quero que seja extremamente descontraído, é um bate-papo, é super intimista, né? Basta o tamanho dessa sala, né? E que vocês aproveitem, perguntem, e aproveitem a possibilidade de estar com uma pessoa como o José Luiz, ok? Por favor, José Luiz, a palavra é toda sua. Imagina, obrigado a você. Bom, primeira coisa, acho que é isso. Acho que a ideia aqui não é fazer uma apresentação, mesmo porque eu nem preparei uma apresentação. A gente conversou pelo telefone, falou, pô, vamos trocar ideia um pouco, falar de um projeto que é recente, que tem saído bastante, que então a gente falou, vamos conversar, fazer um bate-papo, que essa conversa pode ir para o lado que vocês desejarem, em cima do projeto da Evenus. A Evenus é um projeto que a gente se dedicou aí desde 2012, que é uma escola americana que veio para cá. Na verdade, em 2012 a gente começou a fazer alguns projetos para eles em outros terrenos. E em 2014 apareceu esse prédio para a gente transformar ele. E nós trabalhamos em 2014 e fomos nele até 2000 e... Bom, fizemos todos o acompanhamento de obra nesse caso, então a gente foi nisso até setembro do ano passado, quando a escola abriu com 700 alunos. Tá? Então, eu acho que aqui fica em Pinheiros. Então eu acho que a ideia... E esse é um projeto que ele foi meio determinante por como as coisas estão andando no mercado de educação privada, principalmente, em São Paulo. Não só em São Paulo, mas as escolas resolveram se mexer. O pessoal saiu um pouco, está saindo da zona de conforto em função desse projeto. A gente tem conversado com outras escolas, estamos fazendo projeto já em outros projetos de escola, coisa que no passado nós fizemos muito esporadicamente. No passado, quer dizer, a gente faz um pouco de tudo lá no escritório, né? A gente fala que... O pessoal chega para mim e fala, pô Zé, mas você é arquiteto, você faz o quê? Comercial, residencial? Não, a gente é arquiteto, a gente resolve o problema, né? Aliás, se tiver alguma coisa que eu não fiz ainda, é isso que eu quero fazer, né? É aí que você aprende e faz coisa. Mas aqui entre um arquiteto e um especialista, a diferença é meia hora de leitura. A gente precisa de um especialista, porque a gente precisa de alguém para culpar depois, né? Consultor. Mas, e você ir migrando também, né, de problemas. A escola é uma coisa, o mercado corporativo é outra. Às vezes você faz um prédio residencial, que nem a gente está fazendo agora o Bardesar, que era onde tinha o Bardesar ali na frente que é um prédio, o cara fez com dinheiro próprio, ele está construindo como se fosse a casa dele. Faz 5 anos que está em obra aquilo. É um outro tipo de coisa do que o outro que você precisa montar um stand de venda, vender e fazer. As questões mudam muito. E isso tudo reflete no projeto, no detalhamento, no processo, em tudo. Então esse foi um projeto importante. Ele realmente mexeu com o mercado de escolas. A gente estava falando... Depois desse projeto, a Concept veio para cá e abriu ali onde era ali na 9 de julho. Antes disso a gente fez a San Nicolas. Nós estamos mexendo agora com o Colégio Bandeirantes num master plan bem complexo, que é um projeto para ser feito nos próximos 10, 15 anos.
O Colégio São Luís está saindo lá da Paulista e indo para outro lugar. Enfim, tem uma revolução aí. E as próprias escolas que estão aí já estão querendo mexer nas próprias estruturas em função de tudo que aconteceu aqui. Mas eu acho que tem uma série de coisas interessantes nesse projeto, que são tendências. A primeira coisa é você pegar uma estrutura, não sei se vocês conhecem aqui é a Marginal Pinheiros. Um pouco antes daqui eu tô tem o Shopping Cidade Jardim, tá? Pra cá é a Ponte Estaiada. Pro lado de lá da Marginal é a Berrini. Tá? Então eu tô no lado, vamos dizer, do Morumbi, né? Morumbi é tudo que é do outro lado do rio é Morumbi, né? E no final, aqui é o Real Parque, você tem um bairro residencial, que você tem um conjunto habitacional. Isso aqui é um prédio, uma estrutura que está lá, onde estava a Sul América Seguros. E eles estavam saindo desse prédio. E é um prédio defasado. Para um prédio de escritório, é um prédio defasado num mercado que se reinventou nos últimos 20 anos de escritórios. Construiu muita coisa e com uma exigência muito diferente do que se tinha quando foi construído este projeto, né? Não só uma exigência de mercado, mas exigência de tecnologia, de produtos, de sistemas construtivos. Então, esse projeto ficou defasado. Então, a gente entende que você reinventar uma estrutura que está lá feita, mudar o uso, transformar isso numa coisa atual, você pegar, é uma tendência. A gente tem feito isso. A cidade de São Paulo e os grandes centros urbanos não tem mais terreno livre que você vai lá e derruba tudo e reconstrói do nada. Você tem que... O processo está ficando muito mais cirúrgico, né, de projeto hoje em dia do que não muito tempo atrás, né? Quer dizer, há 5, 6 anos atrás a gente fazia projetos em grandes áreas industriais. Por exemplo, aqui vindo para cá tem o Parque da Cidade, terrenos de 50, 60 mil metros quadrados, 30 mil metros quadrados, que você faz muita coisa, um papel em branco, né? Então isso aqui eu acho que essa questão da revitalização de uma estrutura existente é uma coisa interessante que trouxe esse projeto. Então, aqui dá para ver a Ponte Estaiada, você tem era um monousuário, né? Tem uma favela aqui na frente e tal. E a ideia era exatamente essa, como transformar um prédio de escritórios da década de início dos anos 90, que é um prédio padrão B, vamos dizer assim, numa escola que veio aqui para cobrar uma mensalidade de R$10.000 por aluno, né? Que a proposta deles é ser uma escola internacional. Então você tem... A primeira unidade foi feita em Nova York, abriu em 2014, 2013, 2012, alguma coisa assim. Quando a gente começou a fazer esse projeto, estava abrindo a unidade em Nova York. E eles até falam que este projeto, a curva de aprendizado foi absurda, porque eles se intitulam como startup na educação. Mas a proposta dele é ter vários campos ao redor do mundo. Então, a primeira foi Nova York, a segunda São Paulo, China é uma que eles estão estudando, Londres, Miami, Vale do Silício e Singapura. Então eles têm algumas coisas que estão no pipeline para eles fazerem. Só que eles falam que a escola de Nova York não era referência para a gente fazer esse projeto. A escola de Nova York era um laboratório e a referência era tudo que não funciona lá. Pra gente fazer. Eles falam que a curva de aprendizado desse prédio para cá... Agora, tudo é relativo, né? Você faz um projeto para o mercado imobiliário, o incorporador faz um projeto, vende e sai de cena. E aí o condomínio cuida, aquilo que tem uma vida própria e tal. Aqui não, é como se você estivesse fazendo a casa própria. Só que as pessoas com quem a gente fez a casa própria não são os ocupantes finais. Eles estão na diretoria lá da Avenues, na escola, mas não são os ocupantes. Então agora o que aconteceu? Entraram aí 250 professores e 750 alunos no dia 1. E agora, então,
Então você tem que também, a hora que fazer esses projetos, tem que pensar que é um organismo vivo. Tudo que você fez em projeto ali vai mudar. Então você tem que pensar muito na flexibilidade de uso disso. Bom, entrando um pouco na questão do projeto em si, ele tinha 8 andares, tem, né? É um prédio de 8 andares, uma cobertura que não tem absolutamente nada, e dois subsolos e meio, sendo que esses subsolos todos aqui, eles são inclinados aqui, né? Aí a gente precisava pôr uma escola para 2.100 alunos. E o desafio, assim, como é que você transforma um projeto de escritório numa escola? Porque o escritório, você faz do princípio que cada empresa vai ocupar um andar e cada um deseja ter a sua individualidade, né? A sua privacidade, o seu sigilo e tal. E na escola é exatamente o oposto, né? A gente precisa fomentar troca de experiência, interatividade entre os alunos, você misturar as coisas, você precisa ter amplitudes visuais, você precisa fazer a coisa girar, né? A própria questão da circulação. No escritório você entra num hall, sai no seu andar, volta e vem para cá. Numa escola você precisa mudar isso. Então, quer dizer, todo esse processo de repensar a estrutura existente não é só colocar salas debaixo de uma estrutura existente. Você tem que repensar circulações, repensar como que é a dinâmica de uso para que isso funcione, né? Então, quer dizer, como é que aquele corte virou esse corte, né? Então, esse aqui é a estrutura existente. O que a gente fez aqui? Ao longo dos andares, nós colocamos todas as salas de aula. Do pré-primário ao Fundamental 2, último andar. Nós abrimos alguns átrios aqui dentro. Claro que tem toda uma restrição de bombeiro aí, de volumes, portas corta-fogos, tem uma série de questões. Nós abrimos então aqui 4 átrios internos, justamente para fomentar essa troca de experiência. Então, e as pessoas circulam de um andar para o outro numa escola, é diferente do... E aí aqui na frente, nós criamos um novo prédio, quer dizer, aquelas lajes inclinadas que estavam aqui, que eram estacionamentos, que a gente não precisa de garagem, o aluno não vai dirigindo, ele é menor de idade, né? A gente tem um número mínimo de estacionamento aqui. Então a gente criou aqui o que a gente chama dos grandes volumes do prédio, na frente desse estrutura existente. Um ginásio, que tem um pé direito triplo, um teatro, áreas externas. Bom, então precisava fazer essa transformação, né? Então ao chegar nesse desenho, quais foram as principais preocupações? Primeiro, uma das preocupações que você vai falar com qualquer pai de aluno é: pô, mas meu filho vai estudar num prédio? A referência é Santa Cruz, Santo Américo, Miguel de Cervantes, Porto Seguro. São coisas que tem campos, você tem área verde, você tem campo de futebol, é tudo horizontal, pátios, né, área externa. Então essa foi assim, isso foi onde começou a pegar. E aí a gente foi, bom, então tá bom. Então o que a gente fez? A gente fez esses volumes anexados ao prédio de forma que você tem sempre acesso a uma área externa, não mais do que 2 pavimentos. Então você consegue estar aqui nesse andar, você desce 2 andares, tem um terraço aqui grande. Você está aqui, a cobertura passou a ser uma área utilizada, né, que antes não era. Para isso teve que demolir e refazer isso aqui. Além disso, você possibilita uma dinâmica de circulação diferente. Então, ao invés de você entrar num hall aqui, subir e descer, você consegue subir, caminhar, descer aqui. Aqui a gente criou um outro elemento vertical de circulação. Então você começa a criar N possibilidades de circulação, sem o cara precisar ir para o ponto A e B, para nunca ser uma rua sem saída. O prédio nunca criar uma rua sem saída. Então com isso, a gente meio que subverteu um pouco toda a dinâmica do prédio com
com essa distribuição dos programas, a criação de vazios, acessos à área externa e fomentar possibilidades de circulações em níveis diferentes e alternativas para isso. Falando um pouco de volumetria, né, assim, só para entender um pouco o conceito, esse é o prédio, a estrutura existente. O prédio ele tem uma parte do prédio tem uma estrutura com vigas e a outra parte você tem uns pilares centrais com capitel. Aqui não tinha nada de viga passando, tal. Mas isso é só um detalhe. Mas aqui você tem largura o suficiente e aqui você tem uma largura que era um pouco difícil de usar, né? A gente tinha que criar esse volume na frente, né? Esse volume novo no prédio. E com isso foi já determinando um pouco qual que é a nossa dinâmica de ocupação. Quer dizer, aqui onde a gente tem essa carne maior de prédio, a gente fez sala virada para frente e para trás. Aqui as salas estão voltadas só para trás, porque eu não tenho largura o suficiente. Tudo que ficou na frente aqui é área comum. Lá não tem corredor, não tem uma biblioteca, tal. As coisas todas acontecem nessa generosa circulação. Isso aqui tem horas que tem 4 metros, tem horas que tem 6 metros. E aqui aqueles átrios que estão inseridos no meio do prédio. Tá? E isso também nos norteou para fazer a linguagem dessa fachada, né, da volumetria. Quer dizer, o velho e o novo. Quer dizer, isso aqui são salas de aula que eu tenho uma questão, a fachada, você tem os brises, você tem a bandeja de luz interna para maximizar a luz indireta. Ele tem uma série de questões sustentáveis e isso foi orientando a gente na linguagem da fachada também, que foi essa história de escalonar para justamente criar esses patamares em níveis diferentes, né? E aí algumas imagens recentes aí, isso aqui foi feito basicamente no dia da inauguração aí. Esse aqui é o terraço, onde este andar aqui são todos os andares de laboratórios. Aqui você tem a área, a quadra aqui ainda não estava pintado, mas aqui tem uma quadra na cobertura também. Isso aqui é a área técnica. Esse aqui é um pátio todo coberto no térreo. Aqui é o teatro, com a área administrativa embaixo. E o ginásio está nesse grande volume aqui. Então, daqui para cá, a estrutura existente, com todas as salas de aula. Você fez um encaixe também na estrutura existente, né? Então, exatamente. Aonde eu tenho aquela área comum, aqui para cá é sala de aula. Daqui para cá é aquela área de convívio. O prédio fazia isso antes, né? O prédio sempre fez isso, né? O prédio tinha essa dobra aqui já. Não, o corte ele ia reduzindo. Tinha isso aqui, é exatamente onde tem esse buraco aqui. Aí ele fazia algum recorte assim, ó. Ele ia reduzindo aqui, mas a escada está aqui no meio, então a escada passa direto. Era só as duas pontas assim que... Então aqui por exemplo, você sair dos andares de sala de aula para entrar no ginásio, você passa num terraço, que é esse vazio aqui. Esse aqui é um... Vocês puxaram 2 metros, 3 metros? O quê? Vocês fizeram... Não puxamos nada para fora, nada, Não. nada. Essa é a fachada do prédio. Isso aqui é uma fachada, é uma chapa metálica perfurada. É um elemento que a gente estudou a eficiência energética do prédio. Ele é um elemento de sombreamento. Com isso eu consigo usar um vidro atrás comum, sem precisar ter grandes especificações de performance. É um vidro mais barato. A tela uniformiza essa fachada, porque aqui eu tenho uma estrutura existente, eu tenho vigas, aqui eu tenho um buraco grande que é do ginásio. Aqui eu tenho um paredão cego que é do teatro. Então, no final é um material que uniformiza isso. Ele, durante o dia, ele parece uma fachada opaca,
que dão privacidade, inclusive, para a escola. Tem uma grande preocupação sobre você ficar muito exposto, né, por ser um prédio vertical. Tem uma favela na frente. E a mensalidade mais cara de São Paulo lá atrás. Então são cuidados que a gente tem que ter, né? E justamente fazer a amarração do novo com o existente foi trazer esse elemento de fachada aonde começam as salas de aula. E a própria sala de aula tem uma outra dinâmica a insolação, a luz direta, o controle tem que ser muito mais rigoroso do que a área comum. E naquele restante de fachada, o que vocês usaram? O restante da fachada tiveram alguns estudos, porque você tem um painel, uma estrutura existente, que tem uma carga máxima que ele suporta. E antes eu tinha lá, era granito com o sistema americano, tinha vidro, granito no pilar e vidro, né, na frente. Então qualquer elemento, se você fizesse um pré-moldado de concreto, por exemplo, não funcionaria. Então isso a gente migrou para um sistema que é uma fachada pré-moldada leve, que é um isopor de alta densidade, com uma massa projetada, e o caixilho ele ficou recuado um pouco atrás, entre vãos. Então são sistemas independentes aí. Só que aí que tá, o vão ele era dado. Tudo que é cego ali é o vão que já existia. Cinza é uma argamassa projetada. No painel, porque tudo foi montado lá. E esses vazios é justamente, por exemplo, esse aqui é um buraco que a gente abriu num átrio aqui. Aí você tem um outro átrio, que é a parte de baixo de uma escadaria, que recentemente eles fizeram uma pintura. Você viu as fotos Eles chamaram um artista e fizeram uma pintura, um peixe gigante, um grafiteiro, ele fez um negócio maravilhoso, ficou bacana lá. E a ideia desses átrios era justamente conseguir dar identidade pro Fundamental 1, Fundamental 2. Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio e o infantil. Mudou tudo hoje. Mudou tudo, e aqui era inglês. E eles mudaram em inglês os critérios no meio do caminho. Então De apartamentos atrás é de vocês também, né? esse é antigo. Esse já tem uns 20 anos. Então aqui mostra um pouco, aqui é o teatro, né, que está aberto para cá. A questão de acesso aqui, uma coisa que foi muito estudada em função de segurança, né? Todo drop-off tem que acontecer dentro do prédio, nunca na rua, né? Quer dizer, a área de estacionamento é muito mais usada para logística de entrada e saída do que para estacionamento. Era justamente o que eu ia perguntar, como que os pais deixavam e buscavam? Tudo dentro, simulações, em função da simulação, determinaram-se os gaps de horário de entrada e saída das diferentes séries. Né? Porque o mais novo, o infantil, a mãe quer ir lá, estacionar o carro, deixar na mão do professor, conversar com a diretora, tomar um café e nunca sair de lá. Fica assim olhando. E nunca sair de lá. Tá fazendo isso. O mais velho vai com o motorista e às vezes nem entra na fila, deixa na rua, atravessa e entra. Então tem muito disso. Então tudo isso foi simulado junto com as questões de segurança aí. Então aqui algumas fotos que... Aqui é um pouco da planta, né? Quer dizer, então aqui é todo o acesso no térreo. Isso aqui é a área de recepção, todo mundo entra por aqui, tem um café, que é o que eles chamam o café dos pais. Eles incentivam os pais a usarem a escola. Eles querem trazer os pais para dentro da escola, para discutir, para participar, convida para organizar evento, para organizar biblioteca, para participar. Então eles querem isso, essa inclusão. Aqui você tem 2 refeitórios, um para os mais velhos, que ele sangra aqui para fora, para a área externa, e ali dos pequenos, que é a zona de guerra. E é mesmo. E é mesmo. Aqui a parte de cozinha, serviço, o núcleo era existente dos elevadores,
Aqui tem uma área com um playground mais controlado, um espaço multiuso e o teatro, que é uma estrutura flexível de teatro, que você enche, desenche e tal. Aquele espaço flexível que você falou ali, ficou com pouca área verde, né? Assim, ficou bem como se fosse uma área de... Eu tenho umas fotos, quer dizer, tem algumas áreas verdes aqui, e isso tem um pé direito alto. Mas a ideia é você ter uma área útil, é um pátio coberto. Mas ele é coberto. Ele é coberto. E tem uma lei em São Paulo, que não existe mais, mas esse projeto se enquadrou, que é a lei de escola. A lei de escola determina que você tem que ter um mínimo de área de lazer coberta e descoberta em função do número de alunos. Hoje não tem mais isso. Então, isso aqui também tinha que atender isso. O que a gente faria de qualquer jeito, né? Na verdade. Enfim, a questão dos subsolos, isso aqui é o acesso, a parte de refeição que transborda, né? Vamos dizer assim. Esse aqui é o paisagista, posando para a foto. A entrada. Uma das questões que preocupou muito nesse projeto foi a questão do pé direito. Você chegava lá no prédio de escritório, acho que devia ter 2,45, 2,5 no máximo. Tem piso elevado. Só que você vai lá, você tirava aquele forro, você tinha um mundo de espaço lá para dentro. Isso, tudo bem que aqui é o térreo, aqui eu tinha um pé direito mais alto. Então, uma das coisas que a gente buscou no projeto, para ganhar pé direito, foi trabalhar sem forro. E soluciona o pé direito e vem outros problemas acústicos, né? Acústico, instalação, quer dizer, a gente no acompanhamento de obra, organizar as instalações desse prédio era uma noia, né? Porque geralmente você faz a instalação, passa o forro, esconde e ninguém viu como é que o cara fez, não fez, a não ser o engenheiro da obra. Aqui não, o cliente chegava e falava, tá desalinhado. A gente chegava, a gente estava lá em função do cliente, putz, não tá igual o projeto. Como a gente faz tudo em BIM, modelagem, compatibilização, tá tudo lá, a gente pegava, tirava uma foto, ia lá no software, no programa, no Navisworks, fazia um print screen do mesmo ângulo e gerava um relatório. O pessoal da construtora amava a gente. A gente descobria tudo. E isso é registrado. E aí a gerenciadora ia lá e falava, olha, isso aqui não está de acordo, precisa arrumar, isso aqui não sei o que e tal. Claro que daí tinha gente, puta, mas não tem como, porque sei lá o que e tal. Aí a gente ia lá e intervia. Mas a coisa não ficava solta. A pior coisa é a coisa solta para a decisão dos engenheiros que não sabem porquê das coisas, né? Eles só querem fazer da maneira mais barata e eficiente e mais fácil. Exatamente. Né? Aqui a parte do refeitório, né? Então aqui já tem a instalação toda aparente. Para resolver a questão acústica, nesse caso aqui, no início do projeto, era um forro colado na laje. Sabe aqueles forros de espuma colado na laje e tal? E só na laje, as vigas sempre aparentes, essa coisa meio... Que também tinha um desejo deles, falando, não, vamos trabalhar aparente, porque é meio educativo também. Sabe, você mostra para os alunos que aqui tem ar-condicionado, tem duto, tem incêndio, tem... Enfim, tudo, né? Tem tudo. Luminária, enfim. Mas aí no final virou uma espuma projetada, alguma coisa por aí, assim. Isso no geral, assim, mas aí você tem áreas, aqui é o teatro, né? Teatro que é aquela cortina amarela que está do lado de fora ali. É um teatro totalmente flexível, que você também, quer dizer, flexibilidade é o... Para tudo, hoje em dia. Para tudo, né? Para tudo. Então, ele ocupa, acho que era 300 pessoas, formal, sentada, pode chegar a 500 pessoas se tiver todo mundo em pé, porque isso aqui é tudo retrátil.
Você pode fazer um sistema de arena que você... Enfim, tinha vários layouts possíveis que eles vão lá fazer da maneira como quiseram. Por exemplo, dia 1. Esse é um layout que a gente nunca tinha feito. Né? Aqui a área do paisagismo, aquela área do pátio, né? Então você vê essa tela fazendo um pouco desse fechamento, dando um pouco de privacidade, mas deixando a luz entrar, né, nesse espaço. E aí tem esses patamares que entram no desenho de piso do paisagismo, que esse é o atrium que foi criado ali, né? Aqui tinha um pouco dessa ideia já expressar nessa cobertura de vidro aquela diferença de ângulo que tem no prédio, né? Então você vê que tem... Os engenheiros adoraram também, mas nunca discutiram. Esse é aquele pátio coberto. Né? Então, aí você tem uns painéis lúdicos, que isso aqui são lugares que para os alunos se apropriarem. Você tem alguma área verde. Isso é o térreo? Isso é no térreo, aquele pátio coberto. Né? O ginásio, né? Também foi super estudado a questão de você não ter luz direta. Você vê isso aqui em cima, é um rasgo de luz que tem na fachada. Isso aqui funciona como uma bandeja de luz. Você vê que está bem claro aqui o forro, né? Para você não criar aquele buraco escuro ali. Você vê que aqui já é mais escuro. Isso aqui funciona como uma bandeja de luz, porque a gente não poderia deixar isso aberto também, que entraria muita luz, e aí ofusca. O cara vai jogar basquete, vôlei, saca, a bola some no... Então, tudo isso foi bastante estudado aí. Aí um dos laboratórios, né? Aqui dá para ver. Aqui a bandeja de luz, joga isso para dentro, tem umas cortinas, enfim. Opa! Aquela área comum que é a circulação, né? Então você tem os lockers, o acesso às salas, as instalações aparentes. A sala dos pequenos, né? Cria os ambientes diferentes aí. Aqui é aquela área interna que tem aquele... Isso. Sala de aula. Sala de aula. Sala de aula são essas. Diferente da sala convencional. Você nunca vai ver... Espera aí. Você nunca vai ver aqui uma sala de aula com alunos enfileirados e o professor, que nem eu tô aqui agora. Deixa eu ficar de lado. Não, porque não existe essa coisa de o professor, ele não é o ser detentor do conhecimento que diz o que é certo e errado. O papel dele é muito mais um tutor. Ele está ali para orientar a dinâmica. E todo o processo de ensino deles é feito... chama PBL, né? Que é Problem Based Learning. Então é tudo em cima de projeto. Então, Não está mais na mão só do professor. não, você entra na aula, é tudo em cima de um projeto. Então você tem projetos, todo mês você tem um projeto, começo, meio e fim. E esse projeto flutua pelas disciplinas. Flutua pela engenharia, flutua pela matemática, flutua na física, flutua pela geografia, e você vai montando um projeto e no final você apresenta isso. E isso é legal também, porque você expõe o aluno. Você faz ele ir lá naquele teatro lá, pegar no microfone e falar com 7 anos de idade. Coisa que a gente não faz, nunca fez. Né? Então isso é uma coisa muito interessante, a dinâmica assim. Então, os espaços da escola tiveram que ser pensados para isso também. Quer dizer, por exemplo, os mais velhos, eles precisam de espaços menores, porque eles têm grupos menores, 2, 3 pessoas para fazer projetos, então eles precisam, essas áreas comuns, se apropriar de um canto, mudar o mobiliário, desenvolver o projeto, vai numa sala tal. Passa muito mais tempo fazendo isso do que ouvindo na sala de aula. Na sala de aula, ele vai lá e tem um processo de tutoria, de discussão, se expõe para os outros alunos, fala como é que está o desenvolvimento e tal. Os mais novos, os grupos já são maiores, você não dá tanta independência, você precisa muito mais tempo.
Então você precisa de áreas maiores para juntar mais gente do que os mais velhos. Então tudo isso, na hora do layout das áreas comuns, foi bastante levado em conta, né? Essa é uma escadaria, por exemplo, que liga 3 andares. É o andar dos laboratórios, em cima é o andar do ensino médio, lá dos mais velhos. Mas os professores vêm para cá com os infantis lá de baixo para usar esse espaço, porque senta todo mundo aqui, tem uma parede aqui, expõe, faz uma dinâmica e tal. Não. Isso é um dos átrios que foi criado no meio do prédio, que é justamente essa escadaria, né? Como se fosse esse casulo de madeira inserido no meio do prédio aí, né? Esse aqui é um render, porque eu não tinha foto aqui dessa quadra da área externa. Esse aqui é o terraço lá em cima, né? Quer dizer, essa preocupação de ter mais áreas externas, né? Então, esse terraço, que é a continuação do andar dos laboratórios, tem uma lanchonete aqui em cima também, porque às vezes o aluno está nessa de fazer os projetos, ele não quer ir lá descer no refeitório lá embaixo e tal. Ele quer comprar um sanduíche e continuar trabalhando, né? Então aqui em cima tem é o terraço da lanchonete e essa área toda aqui que é a extensão do laboratório. Poxa, eu não tenho... Ó, que mancada. Eu não tenho a foto das salas de aula que tem o forro nuvem da Armstrong. Que mancada, meu. Né? As telas com o perfil Axon é nosso. Esse foi super... Exato, né? exato. Gente... E justamente porque... O Santos Queiroz, eu fiquei triste. Pois é, porque qual que é a ideia? Para usar aqueles forros que estão ali, ó, o que a gente fez no andar dos mais novos? Aquelas nuvens. No andar dos mais novos, a gente pegou toda essa área de corredor, ao invés de usar essa tela metálica, a gente usou tudo aquilo justamente para também criar uma coisa mais lúdica, uma brincadeira mais interessante, essas nuvens, e aí tem os nichos. Eu preciso arrumar isso aqui. Quando que foi inaugurado? Oi? A escola foi inaugurada em... o dia foi dia 20 de agosto, eu acho, primeiro dia de aula. Do ano passado. Era para ter inaugurado um ano antes, mas em função de aprovações... O problema de projeto de escola é isso. Você perdeu um dia, você perdeu um ano. Você perdeu um dia. Tem o calendário americano, né? Eles seguem o calendário americano. Ele segue o calendário americano. Que é começar a aula no meio do ano, né? Começa dia 20 de agosto. Para nós é uma coisa bem diferenciada. É estranho. Americano não, né? O calendário do hemisfério norte. Que é tudo assim, porque é em função do verão. Na verdade é em função do verão. É onde você vai para a Europa inteira, em agosto você não... Então, aqui fica até o problema, porque os pais aqui ficam no meio do ano sem saber o que fazer com as crianças. Aí faz o quê? Manda pro camp. Quem paga 10 por mês, paga mais 50 para levar num camp lá na Suíça, não sei aonde. Né? Mas eu acho que... Quer dizer, esse projeto, ele tem... Eu fico curioso para saber como é que ele vai estar daqui 5 anos. Quer dizer, o quanto aquilo que a gente discutiu em projeto ainda vai estar lá, as coisas importantes se mantendo, mesmo que mude, mas esses conceitos, assim, o quanto eles se mantêm. Você colocou no começo que os pais aqui querem uma escola que é um campus. Vocês levaram isso para o cliente ou o cliente já tinha isso na cabeça dele? Não. Ele... O quê? De ser um... Que aqui era um prédio, não é? E aqui... Não, eles têm vivido essa problemática
em diversos lugares. Que era o espaço que tinha... Aliás, aqui, isso aqui é normal. Em Nova York é um prédio que não tem nada de área externa. Eles usam lá, por exemplo, toda a área do Chelsea Piers, que é todo um parque que tem lá, para fazer a área de esporte. Então eles levam. Entendeu? Nova York, 90% dos alunos chegam de Uber e para na calçada. Não tem problema de segurança. Então lá é um prédio estanque. É um prédio mesmo. Tem um Highline do lado. É um prédio industrial antigo. Então lá ele está estanque. E agora eles já, acho que ocuparam os outros prédios vizinhos lá porque cresceu. O problema foi aqui, né? Você não pode errar a mão. O investimento é muito alto. Você pegar um prédio desse, reformar. Inicialmente era um contrato de aluguel de 30 anos, 40 anos. Eles acabaram comprando o prédio, mas compraram agora. Compraram, eu acho que foi assim, no final da obra, né? No final da obra que eles compraram o prédio, mas estava tudo já estava tudo organizado. Então, como é que você abre uma escola com 700 alunos? Tem escola que está aí há 30 anos no mercado, não tem 700 alunos. Como é que você abre uma escola com 700 alunos no dia 1, cobrando o que cobra? Quer dizer, então não pode errar. Não pode errar. Então, qual foi a primeira coisa que eles vieram aqui? Conversaram com os pais de alunos. Fizeram até um encontro. E isso, o Alan, que é o cara que conseguiu trazer isso para aqui, o cara é um fenômeno, assim, de networking, de entrar na sociedade, de ficar o melhor amigo sabe? Então ele teve muito feedback nisso. Foi nisso que surgiu, pô, levar meu filho para um prédio vertical, né? E aí a gente foi aprendendo também. Pô, realmente, né? Como é que a gente lida com essa questão no projeto? Né? Puta, vamos maximizar essas áreas externas, tal, não sei o que, tal, mas é um prédio vertical. Nunca vai ser um campus igual de Santa Cruz, nunca vai ser. Não, porque não existe mais isso. Para fazer, a gente fez a escola da San Nicolas agora, lá em Barueri, num terreno de 50 mil metros. Aqui é um terreno de 6. E lá é uma escola de 2 mil alunos, aqui também. Tem segredo, né? Tem mágica. Mas agora eles compraram, acho que as duas áreas do lado, vão ver o que fazem. Eles querem fazer uns alojamentos para você ter intercâmbio de alunos de lá para cá. Então tem planos aí, tem planos aí. Já existiu alguma apropriação do espaço por parte da escola que refletiu a mudança lá em Nova York? Não, ainda não. Teve ao contrário. Ao longo do projeto, em Nova York, eles faziam uma reforma toda vez que tem um break, as férias de fim de ano, no meio do ano, né? Teve uma vez que eles montaram um protótipo de uma sala de aula lá. Mobiliário e tal, porque, juro, eu fui lá para Nova York umas 3, 4 vezes. E cada vez que eu fui lá, a escola dava de um jeito. Mas sempre uma zona. Uma zona, juro. Você andava no corredor, era, sabe, projeto de aluno colado em tudo que é lugar. Eu acho que até provavelmente o Antônio vem aqui, né? Depois de amanhã ele deve falar um pouco disso, mas lá existe um grande esforço que fez o prédio de interiores para tentar organizar isso. Então fizeram um protótipo, vamos criar umas áreas para pôr os projetos, tem outras áreas que não põem os projetos. Aposto que vai ser uma zona aqui também. Não, sabe por quê? Antes de inaugurar a escola, estavam treinando os professores aqui. E tava uma zona, não tava? Os professores já pegaram, já mudaram o mobiliário de lugar, começaram a pôr post-it em tudo que é canto. Então, não tem jeito, né? Não tem como, mas tem como você mitigar um pouco dessas coisas e entendendo a dinâmica. É uma zona, então vamos deixar que a zona aconteça de uma maneira, né? E não... Não, tenha lá, enfim. Mas a ideia é isso mesmo, né? Você tem monitores por toda a parte. Outro dia eu fui convidado lá para participar de uma apresentação de um projeto de alunos. E aí tinha assim, todas as áreas, aqui por exemplo, eles criaram um painelzão que você ia lá com
Você escaneava o código e aquilo abria uma gincana que você fazia tal, e era um projeto dos alunos, entendeu? Então a ideia é que os alunos façam a zona mesmo, que se apropriem da escola e não é a sala de aula, o quadro negro, não é nada disso. Né? A gente estava conversando agora, quer dizer, a lousa, a sala de aula, ela é feita com flexibilidade. Então, ela é feita para que você possa... Só para ter uma ideia, o Bandeirantes tem a sala de aula com 50 metros quadrados, tem 45 alunos. As salas de aula aqui tem 64 metros quadrados, no máximo 24 alunos. Que é justamente... Tudo bem, que eu peguei dois extremos. Porque o Bandeirantes, você vai lá, você chegar lá no seu lugar lá no fundo, você tem que meio que escalar. Tanto que eles estão querendo mudar isso, né? Justamente para ter uma dinâmica nova de uso. Mas você precisa ter flexibilidade. Você quer fazer uma aula em grupos de 3, você precisa poder juntar. Você quer fazer um círculo... E tudo digital, né? Muito digital. Então, todas as salas tem um quadro branco lá que você rabisca, aí tem o projetor, mídia digital. O aluno tá lá, ele espeta o pendrive dele, já fala do projeto, tal, volta, entra na internet e tal. Outra coisa é a tecnologia, né? Eu fui para Nova York uma vez, os caras falaram, aqui é a sala de controle. Tinha uma sala que era assim, o dobro dessa daqui, tinha 4 caras lá, 8 monitores, a parede inteira de monitores. Aí ele falava, bom, entra aí no Wi-Fi, né? Aí eu pegava, entrava no Wi-Fi, né? Aí você tem que dar o login, não sei o que, aceitar tal, não sei o que. Aí ele pegava, abria a minha tela do celular lá. Só pelo fato de você ter acessado o Wi-Fi? Lógico, eles controlam tudo, entendeu? E se tiver, e hoje você tem que controlar, porque no final não dá para você não dar a tecnologia, você tem que dar a tecnologia, mas ela pode ser usada de muitas maneiras, né? Então como é que você faz isso? Então, e hoje você consegue, né? Com muita propriedade, tecnologia da informação, você consegue ver a hora que você consegue bloquear conteúdos e a hora que alguém acessa certos conteúdos, aparece lá em laranja, né? Então é muito louco isso. É muito... Tem duas experiências assim, interessantes, que a minha filha está na escola, né? E eu sou professora de universidade. Então, na universidade, os sites não são liberados e na escola são. Eu fico assim, brigando. E aconteceu um fato, tem 2 semanas mais ou menos, que houve um processo enorme contra a escola, porque uma menina que tinha problemas de sudorese, ela levava um produto que era um talcozinho que ela usava, e os meninos jogaram em cima. Jogaram e brincaram. Estavam usando. E uma menininha filmou. E caiu na rede. Então, assim, a escola está levando um processo. Porque, né? Esse é um problema... Esse é um problema atual. Né? Então, e assim, até que a escola provasse que aquilo era só um talco, já tinha espalhado na rede social todinho. Os pais o problema é que... Foi polícia, nossa, foi uma coisa assim. Mas e era justamente a turma da minha filha. Eu peguei e falei, meu Deus do céu. Eu falei, na hora, um monte de pai foi lá e tirou o aluno da escola. Na hora. Não, e pode ser devastador, né? Pode acabar com a vida da uma pessoa, né? E eu ainda falei, muito a minha louco. filha falou, mãe, mas era uma brincadeira. Eu falei, filha, mas eles sabiam brincar porque eles sabiam como se utilizava. Porque isso não é uma brincadeira de criança. Ela tem 13 anos, né? Então, assim, foi uma que a velocidade de muito mau gosto, né, dos alunos. E a menininha, eu falei, gente, que expertise da menina de filmar, né? Ela botou por baixo da carteira
assim começou a filmar os meninos fazendo as coisas, sabe? E esse vídeo espalhou e teve uma repercussão muito séria mesmo, pra escola. Deixa eu fazer alguém mais gostaria de fazer alguma pergunta. Você falou que você tem uma preocupação, né, acho que a sua angústia de saber como é que esse projeto vai estar se comportando, tudo aquilo que foi discutido daqui 5 anos, né? E ontem a gente estava discutindo um pouco disso, de arquitetura boa, é aquela arquitetura que, a gente tem até uma foto lá do Copan, a gente brincou, falou um pouco disso, porque o Ciro estava aí. Tá lá, então, e aí ele falou disso, que quando alguém te contrata para fazer um projeto, poxa, independente se é uma empresa, se é uma pessoa, como vocês estão envolvidos com vários, o que importa para o arquiteto é se a arquitetura é uma arquitetura boa e se ela vai ter essa longevidade e vai ser, passado as décadas, os anos, ela ainda vai estar boa, né? Isso, vai estar boa. Vai estar boa, né? Então essa é uma preocupação mas né? Claro. Eu acho que a gente faz muito essa reflexão lá no escritório, né? Porque você tem muitos projetos que é muito fácil você cair em modismos, né? Você começa a ver referência, você começa a ver projetos, não sei o que, tá? Pô, e você fica tentado a trazer certas referências, coisas que, num primeiro momento, parece que elas têm um valor. E tem coisas que são modismos mesmo, que passa esse momento, aquela alegoria, ou aquele ornamento, ou aquela solução, ou aquelas texturas, enfim. Elas ficam datadas daquela época. E aí você olha para esse prédio e você fala, pô, esse prédio tem 10 anos, pô, mas ele já está velho, né? Ele já parece que está antigo e tal. Né? Aí você olha para aquele prédio ali e você fala, pô, ele é antigo, mas ele é bom, né? Posso não gostar, enfim, aí é outras questões, mas ali não caiu, não está fora de moda, né? Ele é o que é, ele é autêntico, né? Ele é autêntico, né? A gente procura fazer muito disso, fazer uma arquitetura honesta. Entendeu? Então você pode andar na cidade e não ser tão fácil reconhecer que prédio que é nosso e que prédio que não é. Quer dizer, se for muito feio, provavelmente não é. A gente tenta, tem uns que eu não gosto muito, mas não vou me abrir aqui. Então a gente tem muito essa preocupação de fazer coisas que perdurem, né? Da década de 90. Tá aí um exemplo, quer ver? Eles devem ser da mesma época, né? É da mesma época. Isso aqui... Esse prédio é do Musa, não é originalmente? Esse daí era do Musa, né? Foi a primeira foto. Eu quero pegar o que tava lá, né? Quer dizer, é a mesma época. Tudo bem que essa foto é recente, mas é a arquitetura da mesma época. Esse aqui já entra num período que foi a década de 90. Foi quando começou a usar os vidros espelhados, o vidro azul, né, essas peles de vidro, o granito com o sistema americano. Mas ainda tem uma coisa de muito desenho carregado. Você vê que é uma coisa mais datada aqui, né? Enfim, tem um pouco disso, né? Aqui eu fico curioso, não é nem a questão da fachada tal, é a questão do uso interno para ver como é que vai ser, sabe? Se aquilo tudo que a gente se preocupou ali se sustenta, ou se vai chegar lá eles já mudaram tudo, não está nada funcionando. Não acredito nisso, mas eu fico curioso para saber, porque eu participei muito do processo crítico deles sobre o prédio deles lá. E esse processo vai se iniciar agora aqui, né? Com outras pessoas, outra turma, outra cultura, estamos no Brasil, estamos com... É diferente. Então é uma curva de aprendizado. É uma pena que assim, as pessoas com quem a gente fez o projeto nem estão lá mais na Evenus. A turma de projeto, de design.
Já é um outro grupo, enfim, porque a empresa cresceu, as pessoas que estavam lá se desligaram e tal. Então isso perde um pouco, né? Essa coisa perde um pouco. Quer dizer, chega uma nova turma com ideias novas, que é bom também, mas também perde um pouco do histórico e tal. Mas faz parte. Esse processo de renovação, ele é bom. O que mais? É uma das coisas que a gente estava discutindo aqui, essa coisa de tirar o forro, né? Que é A gente fez uma reforma lá no escritório há 2 anos atrás, que foi mais ou menos isso. Vamos arrancar esse forro aí, né? Tem umas vigas de concreto lá, não sei o quê. Puta, mas e o barulho? E não sei o quê, né? E isso tem surgido nos prédios. Eu não sei o quanto isso é um modismo. O coworking. O coworking tá vindo, pô, e legal, você joga ping-pong, você toma chopp, né? Por quê? Porque a gente precisa desconstruir a imagem do ambiente corporativo de linha de produção, que vem, né, do Fordismo, né? Que você tá lá com um monte de carteira, todo mundo produzindo, você bate o ponto, desbate o ponto, não sei o que, tal, computa a hora, tal. Então, essa coisa que funcionou, que é um modelo, né, de corporativo, open plan, né, repetição, tudo, isso tá deixando de existir, né? Sala do diretor, sala de não sei o que, super hierarquias, tal. Então, como é que você desconstrói essa imagem? O primeiro momento vamos criar um ambiente que é exatamente o oposto disso, né? Arranca o forro, informalidade, põe cor, põe não sei o quê, põe tal. Agora, quanto tempo isso vai ser um modelo e vai se perdurar? A gente já teve uma reunião com o pessoal do Work falando que tem muita gente insatisfeita com o nível de ruído. Esse é um problema. Esse é um problema. Você tirou uma série de superfícies de absorção, então é óbvio, superfície lisa, você não tem como. Mas isso vai demandar aí desenvolver muito. Para olhar para isso, para a estrutura aparente. Isso não é uma tendência nacional, isso é mundial, isso está acontecendo em todos os países. E eles estão procurando desenvolver produtos que você não perca o conceito do projeto, mas que você consiga dar um conforto para o ambiente. Agora, esse é o desafio das indústrias. Num lugar assim, porque é descontraído, mas aí é um mercado de peixe, né? E tem outra coisa, as coisas mudam muito rápido. Muito mais rápido hoje. Né? As coisas mudam muito rápido, quer dizer, a dinâmica de trabalho muda muito rápido. Veio uma crise aí, lavou todo mundo, né, também. E agora vai todo mundo voltar numa situação completamente diferente. Pô, você vê aqui, o que tem de nego pendurado na calçada aqui para pegar um táxi de aplicativo, Uber ou táxi e tal, não sei o quê. Esse problema não existia há 5 anos atrás. Exatamente. 5 anos atrás não existia esse problema. Agora, o que a gente faz de projeto, que a gente tem que pensar numa área, era uma área que não existia antes. É uma coisa muito nova, a gente não sabe ainda. Tem profissões que a pessoa precisa de um particular, né? A pessoa procura um advogado, ela não quer que todo mundo escute o problema que ela está passando. Sim, mas mesmo que esses espaços, eu acho que o coworking é uma tendência, tem uma demanda. Essa coisa de você ser dono das coisas vai deixar de existir. Propriedade... Você não vai mais ter carro, você não vai mais ter bicicleta, você não tem patinete, você não tem nada. A geração dos filhos. Entendeu? Desapega. Desapega. Né? Porque você não tem que ter propriedade de nada. Então, para que você vai ter um escritório com uma baita estrutura, secretária, com não sei o que? Tudo bem, se você tem. Tem que pensar na segurança, tem que pensar. Né? Então, como essa mudança é tão rápida e dinâmica, hoje eu estava assistindo um vídeo no trânsito, TED Talks, 2 minutos, do cara falando justamente que o futuro das profissões são as profissões que demandam criatividade.
que é o que o computador não faz. Porque o resto tudo vai ser computadorizado. Tudo que é mecânico, não tem porque ter gente fazendo isso. Então, vai sobrar tempo para você fazer aquilo que é criatividade. Então, pesquisa, materiais, isso daí é o que é o futuro. Quer dizer, entender como é que é essa dinâmica. Imagina a demanda de produtos que um WeWork tem. Estou falando de uma empresa grande, mas... né? Sem falar Google, Facebook, essas empresas que estão aí também, né? São formadores de opinião. Então, é formador de opinião. Tanto formador de opinião que a gente quase tirou o forro lá do escritório. Ainda bem que não entendeu? Mas é verdade, quer dizer, como é que as empresas que fornecem produto para construção, pesquisa. E muito. Quer dizer, Tinha um TED também, estava falando sobre essa questão dessa nova era, né? E estava falando que o importante daqui para frente vai ser aprender, desaprender e reaprender numa rapidez muito grande. Muito grande. Porque tudo está sendo muito rápido e a gente tem acesso a tudo que está no mundo inteiro. Então é diferença cultural de todos os lugares, todo mundo recebe de uma forma diferente. Então realmente tem que ter muita criatividade para isso. Muito. E aí você vai pegar uma geração nova, que a velocidade de se reinventar e fazer, ver uma coisa, já absorve, já vai, já se lembra da referência, já sabe. Né? Mas não tem experiência nenhuma também. Então, quer dizer, tem isso também. Você tem que... É uma coisa que a gente estava discutindo ontem. E você tem essa coisa da essência da arquitetura. Né? A gente estava brincando, hoje você pega lá, o jovem pega cola, copia daqui, coloca aqui e tal, faz um projeto. Mas e a essência, essa coisa da boa arquitetura, da perenidade, né? Dessas discussões tão importantes que vocês tiveram, as preocupações. Experiência. Isso não é a internet que te dá. Sem dúvida, não é. Sem contar que a gente leva, sei lá, 3, 4 anos para o prédio ficar pronto. Está defasado quando está pronto. Você faz um projeto em 4 anos, está defasado praticamente. Pois é. Essa Porque, velocidade das coisas. na verdade, tem muito órgão para ser aprovado de escola mesmo. Né? Então, vigilância, Tem. Tanto que eu trabalhei 2 anos lá em Londres, né? Trabalhei no escritório, que era exatamente isso. O processo criativo e de pesquisa, ele era feito em design de produto. Porque um design de produto você faz em 3 meses. Da concepção e disso, para virar um prédio, é uma questão de escala. Mas o processo e tudo. Claro que a hora que você escala isso, não é uma superfície que você resolve. Você vai ter que ter isso daqui, você vai ter que saber panelizar isso aqui, você tem outras questões para resolver isso. Mas o seu processo criativo de inventar isso aqui, a curva é muito rápida numa escala pequena. Quando você vai para outra escala, melhor. Mas tinha muito disso. Então você fazia vaso, cadeira, mesa. Você ia desenvolvendo toda a pesquisa em coisas em que 3, 4 meses você tem começo, meio e fim, enquanto que prédios em que você está fazendo coisas inovadoras e na vanguarda, que era o escritório que eu trabalhava, aí a curva de aprendizado não são uns 4, 5 anos, são 10, né, para construir esses projetos icônicos. Aí é outra coisa. Mas aí é outra história, porque daí você tem que desenvolver mesmo a indústria em lugares que não existe. Você leva até. Você até leva, né? Então, mas é bom. Tudo isso é ótimo. Porque o que a gente não quer é ficar fazendo mais do mesmo. É o que eu falo pra mim. Pô, Zé, vamos fazer aqui um projeto, não sei o que e tal. Faz aí um negócio que eu quero ir lá conversar com os corretores, né? Que são as pessoas que vão vender. Eu falo, não, eu acho ótimo ter o feedback deles, mas você tem que acreditar na sua visão e não sei o quê. Porque senão o corretor, ele vai te responder o que o cara que está lá na outra ponta, que não tem visão nenhuma, está pedindo. Mas você tem que vender a visão, você não tem que vender o pedido do cara. Então, né? Então, você tem que ir lá e construir conceitos. E isso é o que é importante, né? E não
atender o que está todo mundo pedindo. Se você atender o que está todo mundo pedindo, a gente não vai inventar nada novo. Não vai inventar nada novo, né? Claro que não é fácil, né? Você precisa achar o cliente certo, o momento certo, com budget, no lugar certo, mas tem que... esse é... A gente fez o... A gente mudou para o sistema BIM no escritório, já tem mais de 10 anos, né? Forte mesmo há 10 anos atrás. 2009 foi, apesar da gente já ter tido experiências anteriores e tal. Mas todos os projetos que iniciaram em 2010 em diante, 100% do escritório foram feitos em Revit ou o ArchiCAD. A gente até tenta abrir um pouco essas duas frentes, senão você fica meio rendido com um fornecedor só, aí você vai lá negociar, é uma desgraça. Você fica realmente vendido e assalta a mão armada. E isso é um problema. E não desenvolve, entendeu? E todo ano para nós é esse... Porque a gente tem que renovar licenças, a gente não tem nada pirata, obviamente. Você tem que fazer... A gente trabalha com os dois. Estamos testando o que um é bom para o quê, o que é outro para quê, que tipo de projeto, quais são os gargalos de um, de outro e tal. Mas a gente tem projeto nas duas plataformas. Depende do tipo de projeto, das pessoas que estão trabalhando no projeto também e tal. Mas é um investimento. Você tem que estar lá. Agora eu vou virar a chavinha. E a virada é grande. Porque uma coisa é você mudar do papel para o CAD. Não mudou nada, você só digitalizou o processo. Outra coisa é você mudar do CAD para modelagem em 3D e é outro mundo. É outro mundo. Mas não tem como não pensar nisso. Se eu pedir para qualquer pessoa lá no escritório fazer um projeto em CAD hoje, no dia seguinte ele nem aparece. Não aparece. Tá bom, obrigado, vou para lá. Né? Porque... Mais essa molecada aí. Não tem, imagine. O pessoal quer programar, o cara não quer saber de desenhar no CAD, não quer saber nem de modelar, o cara quer saber de escrever fórmulas, plugins, desenvolver coisas. É outro mundo, não é? Isso para tudo, né? Não é só na arquitetura, é no mercado financeiro, os caras tentando inventar robô que faz logaritmos para você ganhar dinheiro sem sair da cadeira. Você macho, pai. Advogado. Tem um amigo meu que está desenvolvendo uma plataforma que é isso. 95% dos casos, você vai lá, puxa histórico, puxa não sei o que, probabilidade, dá a receita e acabou. Os outros 5% você vai lá e faz lá um approach boutique, né? E resolve, que é uma questão mais complexa, mas não tem jeito. Essa plataforma digital e ferramenta BIM, mas as construtoras não conseguiram ainda. A gente faz, a gente tem uma lista de projetistas em que a gente conversou muito. Não, mas é isso, os complementares, a gente tem uma lista de pessoas que são parceiros nossos, que a gente fez alguns comitês dentro do escritório que discute o BIM. Putz, como é que é? Estudo preliminar, que nível de modelagem que você faz? Um pré-executivo, qual é o outro nível? Porque senão, você está fazendo detalhamento e o projeto lá no começo. Porque você está fazendo BIM, você está projetando 1 para 1. Você está construindo digitalmente, você não está mais... Faz um traço. Você tem que fazer um traço com 2 linhas, com miolo, com material tal, com não sei o que, com parafuso. Eu só quero fazer um traço agora. Como é que eu faço isso? Então, é complicado. Mesmo as etapas, né? A briga com as construtoras é... Pô, antigamente você fazia um estudo preliminar ou anteprojeto. Aí depois você fazia o executivo. Hoje não, você faz o estudo preliminar e um projeto, depois você faz o executivo. Como é que você convence os caras que agora eles têm que gastar 80% agora e 20% depois? Fala, pô, mas eu nem vendi ainda, não tem investidor. Né? É difícil.
Mas está mudando, essa plataforma digital está mudando, normas de desempenho, isso aí tudo vai cair, todo mundo vai começar a dar mais valor em projeto. O projeto vai ter mais valor, porque agora a responsabilidade é sua e do incorporador. E o cliente final tem força de lei de reclamar, enorme e tal. Então, a tendência é que... E até que os arquitetos se impõem mais nessa isso vai... Você vai tirando o concorrente, que é o cara da esquina, que... né? Vai profissionalizando, porque o cara ali que faz um desenho, nem cobra projeto, porque cobra RT, como é que você... É complicado, né? Não é culpa do cara, é culpa do sistema, né? Você precisa mudar isso, né? Precisa mudar, entendeu? Você vai nos Estados Unidos, vai na Espanha. Você vai na Espanha, são 7 anos de graduação, o cara sai lá arquiteto e engenheiro. O cara é responsável pelo cálculo estrutural junto com o calculista. Não tem essa. Ganha mais para isso, né? Óbvio. O nível de responsabilidade é outro. Tem até um problema de formação, né? Porque quando você vai projetar no PIN, você tem que ter um conhecimento maior do que um cara que só faz 2 desenhos de parede. Claro, porque os 2 desenhos de parede, o cara tá falando, resolve lá para mim. Essa é a cultura. A obra, o engenheiro hoje chega na obra, pega um projeto, ele não entende que o projeto nunca está resolvido. Ele pega um projeto, ele tem que resolver. E isso está errado. A gente sente isso, a gente, claro que a gente tem um nível de detalhamento, a gente detalha muito, mas a gente percebe também que tem coisa que não adianta ser muito, porque o cara vai mudar lá na frente. Não adianta você dar tudo muito redondo, porque o cara vai mudar lá na frente. Essa é uma coisa que precisa mudar. O engenheiro precisa pegar um projeto na obra, que ao invés de ter 120 folhas a zero, deveria ter 300, e fazer exatamente aquilo. O cara não tem que tomar decisão. O cara é um contractor. O cara contrata para executar aquilo que está no papel. Mas não é assim que funciona hoje. Hoje isso é... Isso é outro problema. Isso é outro problema. Esse é outro problema. E a discussão é uma hora essa. Esse é outro problema. Os níveis são muito diferentes. Né? É muito diferente. Muito diferente. E aí você vai lá para fora, também é outra coisa. Infelizmente a gente está... Assim, eu costumo falar, em sala de aula ou qualquer outro local, se você tem um terreno vazio, você procura qual profissional primeiro. Aí a resposta sempre é agência. Aqui no Brasil. E fora do Brasil, não. É o único país que tem essa cultura. Precisa mudar isso. E para mudar isso, você tem que mudar a cadeia como um todo. Primeiro, tem que deixar os caras entrarem aqui. Escritórios de arquitetura internacional entrarem aqui para levar a barra lá para cima. É o que eu falava, quando estava bom aqui, 2010, 2012, os caras achando um absurdo que vinha escritório grande de fora fazer aqui, e a gente já fez alguns juntos com escritórios de fora, né? Com a KPF, com a PERC, com o Vignoli, o outro, enfim, a gente já fez alguns. E eu falo, pô, eu quero que esses caras entrem aqui, porque se a gente estiver atuando junto com esses caras aqui, eu posso atuar junto com eles lá fora. Agora, se a gente ficar se bloqueando aqui e não deixar ninguém de fora entrar, quando é que eu vou para lá? Não vou. Então, é uma via... Então, entendeu? Deixa o cara vir aqui. Deixa o cara mostrar para o mercado que, apesar de eu cobrar caro, eu cobro a metade do que ele cobra. Né? E porque são níveis diferentes de projeto, entendeu? Mas, ao mesmo tempo, é o que eu sempre falo, putz, aqui a gente tem tudo para fazer ainda. Eu estava na Suíça o mês passado, você andar lá, tá tudo pronto. Não tem nada para fazer, entendeu? Tem um monte de velho reclamando das coisas que não funcionam. Aqui que não funciona, em vez de ter uma lixeira a 10 metros, tem a cada 15, sabe? Tá tudo pronto. Então, aqui tem tudo para fazer. Tem tudo para fazer. Tem tudo. Qualquer lugar que a gente anda, tá defasado. Então aqui
Então tem o mercado para se estruturar, as empresas para se desenvolver, a infraestrutura e tudo para ser construído. Então, tá tudo aí. É só organizar direito. É só organizar direito. É só a gente, cada um fazendo a sua parte no seu papel e tal, mas porque tem muita coisa para fazer aqui. O mercado inteiro para fazer. Projetos institucionais, projetos de infraestrutura, projetos de tudo. Urbanismo. Nossa, urbanismo nós estamos parados no tempo. A gente não faz. A gente faz projeto viário, a gente não faz projeto de urbanismo. Tem que correr. Faz projeto viário. A gente faz projeto de urbanismo. Tem que fazer. Mas vamos lá. País do futuro. Sempre, né? O problema não chega. Chega assim. Tá aí. Tem as coisas, tem as oportunidades. Bom, gente, obrigado, hein? Obrigada por você.